Assista agora na TV Luso-Brasileira Porto Alegre o programa Presença Luso-Brasileira, atos e fatos que merecem destaque. Um programa que destaca os eventos culturais, sociais, turismo e viagens. E neste dia 9 de julho, o Instituto Cultural Português, ou melhor, a TV Luso-Brasileira Porto Alegre, instalada no Instituto Cultural Português, Rua Plácido de Castro, 154, visitou a Secretaria de Cultura e fomos muito bem recebidos pela senhora secretária Liliana Cardoso, esse é o nome? Este é o nome, Liliana Cardoso. Que nos recebeu generosamente e gentilmente no seu gabinete. Que viemos fazer e restabelecer os laços antigos, já um pouco esquecidos e um pouco arrefecidos, dos vínculos que foram criados em sucessivos pactos desde 1980. Liliana Cardoso é secretária de Cultura do município de Porto Alegre, está iniciando as suas funções e dedica-se muito a atividades culturais. E mais, e o que ela escreve e do que fala, tudo se integra na cultura chamada luso-brasileira, de que ela também é um membro por descendência. Liliana, então, claro que já ouviu falar da comunidade luso-brasileira. Por certo, talvez o que não podia saber é que houve muitas tentativas e houve muitas aproximações, todas rentáveis. E agora nós vamos estabelecer e criar as novas. Nós vamos criar agora as novas formas de relacionamento. Então, o que é que você nos diz então desta comunidade luso-brasileira e do que se pode fazer e do que se deve fazer? Eu acho que temos que ter, né, essa germinação da comunidade luso-brasileiro com a nossa amada Porto dos Casais, Porto Alegre, no entendimento que a base fundamental deste encontro nada mais é do que nós devolvermos para a sociedade o que é a história, o que é o seu pertencimento, a construção, através de tudo que nos inspira quando se fala na capital de todos os gaúchos. De ter essa percepção açoriana, de ter essa percepção luso-brasileiro e ao mesmo tempo essa miscigenação de tudo que compõe desses tantos casais que por aqui aportaram. E enquanto município de Porto Alegre, Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa tem que trazer à baila essa germinação e que a gente possa cumprir este decreto valioso que diz no seu artigo 1º, Ribeira Grande, Açores, em Portugal, é declarada a cidade irmã de Porto Alegre. E diz também este decreto que entrará em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições em contrário. Assinada por nosso sempre então prefeito Guilherme Socias Vilela, e ter, né, esse entendimento de fazer esse resgate efetivo enquanto patrimônio e memória, não só da capital de todos os gaúchos, mas do Rio Grande do Sul e Brasil. Então fica bem certo que houve uma germinação de Porto Alegre com Ribeira Grande em 1992 e foi uma das primeiras germinações. Hoje talvez haja ao todo umas 10, mas esta foi a primeira. Aqui está ela e vejam só até o papel de nota, que já é um documento histórico. Mal se lê, mas foi uma verdadeira germinação, assinada, como acabou de dizer, pelo prefeito Guilherme Socias Vilela. E agora uma senhora chamada Liliana Cardoso vai reativar, evidentemente, vai reativar a germinação. E vamos fazer isto com muita solenidade. Merece? Merece. Agora diga-me uma coisa, as suas atividades culturais foi muito para a publicação de livros. Muito livro publicou, sobretudo temática afro-brasileira. E eu agora pergunto-lhe, escreveu algum artigo já sobre a comunidade luso-brasileira? Tem que prometer que tem de escrever ou um bom artigo ou um bom livro, ou se possível muitos livros sobre este tema luso-brasileiro.
Com certeza, fico aqui no compromisso, tudo ao seu tempo, de ter essa responsabilidade, né, de talvez escrever um artigo que a gente possa fazer esse contraponto, mas no primeiro momento a gente ressurgir essa germinação e conseguir efetivá-la junto ao Poder Público Municipal e à Secretaria da Cultura. Então a nossa assistente Luciana Nedela ouviu as suas palavras, confirma, explica e agradeço. Muito obrigada, secretária, nos sentimos muito à vontade aqui contigo. Realmente a foto que tens faz jus à tua beleza e à tua simpatia. Estamos muito felizes, eu e o professor Antônio, né? Viemos para cá com uma incógnita de saber se iríamos conseguir essa parceria com Porto Alegre e graças a Deus, pelo jeito, conseguimos. Iremos fazer muitos trabalhos juntos ainda. Muito obrigada. Muito obrigada, sempre à disposição. Portanto, é a parceria. A parceria já existe. O que ela está estiolada e arrefecida. E nós, embora estejamos no inverno, nós vamos aquecer todo a parceria, o trabalho em conjunto, os projetos, os artigos, os livros e muita coisa. Eu também ouvi dizer que você é declamadora, não é? Sou declamadora até, professor Antônio, é porque tu sabe que a memória tu tem que estar sempre ativando, né? Sim. Mas eu tenho uma poesia que eu tenho um carinho muito grande, que o poeta Vani Dardi, poeta uruguaianense, teve essa percepção de mandar para o festival, que diz Unidos pela Fala Materna da Língua Portuguesa, né? De quem é isso? E o Vani Dardi escreveu Pajada para a Língua Portuguesa. Eu transito pelo verso com metáforas de campo, lampejos de pirilampos nos vocábulos impressos, pois toda vez que me expresso com a prosa dos galpões, tenho o sotaque dos peões que, por mais que o tempo mude, apesar do timbre rude, jamais renega Camões. Meu verso tem a aspereza das forjas de ferraria, a pena molda a poesia de vocação camponesa, mas a língua portuguesa é a chama que me inspira a seguir timbrando a lira com acordes de guitarra, borracho que nem cigarra, que bebe o sol e delira. Eu me criei na fronteira, mas nem por isso declino do meu idioma sulino nem da pátria brasileira. Cantar a moda estrangeira é renegar todo o brilho, com o qual Camões, no exílio, sofrendo ausência eternas, chorou na língua materna e foi exemplo de filho. Amo o timbre das auroras, do vento nas casuarinas, que a terra-mãe nos ensina nos sons que a gente decora, que tem sílabas de esporas e cadência de legueiro, e que apesar de campeiro não aliena o fonema, mas eterniza o poema do cantador brasileiro. Nosso idioma lusitano, que saiu de Portugal na odisseia de Cabral pelos confins do oceano, chegou ao solo pampiano para dar nome às sesmarias, quando o Rio Grande nascia na mais bárbara etapa, eternizou-se no mapa, batizando a geografia. Não contesto as influências, nem a mescla de culturas, pois a Pampa é uma mistura de matizes e vivências. Porém me dói na consciência o que se faz e se fez, ao desprezar a altivez desse idioma em que caminha, registrou em poucas linhas o Brasil em português. Por isso não abro mão de cantar as nossas plagas com sons de esporas e adagas e cochichos de galpão, como se fosse guardião ou mecenas do alfabeto com que cantou em Simões Neto as lendas do nosso povo, sem modismo nem retovo que causassem desafetos. Por mais sonoro ou divino, o idioma de Cervantes não me parece vibrante no mesmo tom cristalino que timbra os versos do hino de um Osório Duque Estrada, um soneto,
uma pajada com a sublime beleza da linguagem portuguesa, tantas vezes desprezada. Não entendo esse elitismo de adotar língua estrangeira, é qual trocar a bandeira por língua é também civismo. É sonoro patriotismo que pela vida se agrava nos versos que a gente grava sobre as folhas do caderno, querendo ficar eterno com a pátria nas palavras. Lindo poema declamado pela secretária de Cultura, Liliana Cardoso. Só fica aqui o nosso convite. Nós fazemos festas, eventos e às vezes não temos quem diga, vem ou fala da língua portuguesa. Luciana, vamos intimar a senhora secretária de Cultura, quando fizermos eventos luso-brasileiros, ela ou vai lá declamar um poema este ou outro poema luso-brasileiro que fala da língua luso-brasileira, renegando a língua espanhola, como diz este poema, porque o espanhol ia matando o Rio Grande do Sul. Tá? Agora diga-me outra coisa, mas eu quando sugeri aquilo foi com estas intenções. Nós queremos fazer uma festa em casa de declamação, né? E gostaríamos muito que houvesse quem lesse versos, poemas de Fernando Pessoa. Vê se nós fizermos a festa, Luciana, fale nessa altura e pergunta à senhora secretária se ela tem alguns recursos para fazer uma boa declamação de Fernando Pessoa, para ler o melhor poema que é luso-brasileiro por excelência, não é? Sobretudo aquele poema que diz quando viesse criar o mundo luso-brasileiro, ele simboliza uma mulher caída de bruços. A mulher levanta-se e olha para o Brasil. É o primeiro poema de mensagem. Veja se ela depois se compromete a dar uma colaboração. Senhora secretária, já deixo meu convite aqui em outubro, final de outubro, início de novembro. Nós vamos mandar um convite para a senhora agendar, para a senhora ir a Triunfo. Nós temos o encontro estadual das salas açorianas e queremos ter a honra da sua presença e desse ato artístico brilhante que todos possam ter o prazer de escutar isso, essas palavras e essa voz lindíssima. Já fica o nosso convite aqui. Encontro das salas açorianas. Você vai com a sala açoriana de Porto Alegre. Portanto, então bem, o encontro está, claro, o encontro das salas, você neste momento fica reativada a sala açoriana de Porto Alegre. O acervo está no Instituto Cultural Português. E se nos arranjasse um espaço, que podia ser numa biblioteca, para estar ali o mostruário simbólico e bem escolhido da sala açoriana, que até podia ser aqui, numa sala qualquer, só apenas, que devia estar, eles fizessem o pacto, Deus formou-se o pacto e firmou-se, mas eles ofereceram material para estar em exposição, que pode ser numa escola, numa biblioteca, pode ser na Secretaria de Cultura, em algumas salas é assim, ou em qualquer local. Isso também tem que ser reativado e posto em prática. E com isto nós vamos dar por terminada esta sessão e então até à próxima oportunidade.